esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Estamos aqui com a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, preparados para mais uma reflexão no livro de Êxodo, mais uma reflexão para o nosso momento de oração. E sempre orando e esperando que logo possamos estar todos juntos no templo para, com uma comunhão mais próxima, estarmos todos ali orando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E falando em oração, convido a todos a estarem fechando os seus olhos, baixando aí as suas cabeças, aí mesmo onde você se encontra, na sua casa, onde tu estás, se reunido com a sua família ou mesmo sozinho, estou te convidando agora para juntamente comigo estar orando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome. Te agradecemos por mais um dia de trabalho, por todas as atividades que pudemos realizar, pelo Teu cuidado com as nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Continuamos a pedir, Senhor, que Tu estejas abençoando a nossa terra, cuidando dos nossos irmãos e familiares, nos livrando de todos os perigos relativos a esse coronavírus. Também queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando que dentro em breve possamos ter uma vacina para que toda a população seja imunizada com segurança e assim, Senhor, possamos andar livremente, tranquilamente. Queremos te pedir tudo isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, então, nesta quarta vamos a Êxodo, capítulo número 33. Um dos textos bem expressivos de Êxodo, porque nesse texto nós veremos ali um encontro especial de Deus com Moisés. Êxodo capítulo 33. E uma lembrança. Na semana passada eu estive comentando Êxodo capítulo 32 e a reflexão foi Êxodo capítulo 32 até o versículo 29. Então eu vou fazer a leitura de Êxodo 32, de 30 a 35, e depois Êxodo capítulo 33. Então, convido a todos a acompanharem Êxodo 32, de 30 a 35, e depois todo o capítulo de Êxodo 33, que diz assim: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então, os últimos 5 versículos do capítulo 32 de Êxodo. Vamos agora a Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus,
os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Feita a leitura então de Êxodo 33, melhor dizendo, de 32 versículos de 30 a 35 e depois todo o capítulo 33. Quero só relembrar aos irmãos, conforme na semana passada nós estivemos falando, lá em Êxodo 24 nós temos as seguintes informações sobre a permanência de Moisés distante do povo. Moisés subiu ao monte e a nuvem o cobriu por 6 dias, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés para o interior da nuvem.
Depois Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, quando o Senhor lhe deu as instruções sobre o tabernáculo e sobre o sistema sacerdotal. Depois de descer o monte, Moisés teve uma tremenda decepção com todo o povo, como nós analisamos ali no capítulo número 33. Moisés levantou aqueles guerreiros dos levitas que não tinham se corrompido, e estes então, homens que não foram idólatras ali, acabaram matando 3.000 pessoas. Depois de Moisés conversar de perto com o líder do povo e de levantar esse exército de homens fiéis que não se corromperam com a idolatria, então chega a hora de conversar com o povo sobre o seu pecado. E aí, então, nos versos de 30 a 35 do capítulo 32, Moisés traz uma dura repreensão para com o povo. Moisés condenou e repreendeu o povo, mas eu poderia dizer um pouco diferente. Moisés, ele repreende o povo, mas ele não o condena, porque ele vai à presença de Deus, mesmo decepcionado, e ele vai lá para oferecer um sacrifício por um povo que em parte não era merecedor. Alguns daqueles homens realmente não se corromperam e, digamos assim, eles poderiam serem merecedores da oração de Moisés, mas a grande maioria, eles acabaram pecando contra o Senhor e eles não eram merecedores. Mas o servo de Deus, ele vai até o Senhor, e a palavra que está descrita ali no verso 30 fala sobre cobrir, e é no sentido de cobrir o pecado, e isto para que o povo não morresse. Então Moisés sabe da gravidade, da seriedade, sabe de toda a situação que o seu povo cometeu um ato totalmente assim abominável ao Senhor, e por isso então ele vai fazer este ato, ele vai tentar cobrir esta situação através da sua oração, do seu sacrifício, de ir até Deus mais uma vez e orar pelo povo, rogando a Deus, com toda a sua força, que o Senhor não cometesse algo ruim para com esse povo. Moisés chega diante de Deus e ele desabafa sobre o pecado de todo o seu povo, e Moisés pede perdão por eles, roga a Deus com muita veemência. Então, no verso 32, nós vemos ali que, caso Yahvé não perdoasse o povo, Moisés ele oferece a sua própria vida. E Moisés ele vai ali dizer, risca o meu livro, risca a minha vida do livro da vida ali, Moisés, com essa atitude, ele está tipificando a Jesus, apresentando-se como um servo sofredor. Embora esta expressão servo sofredor, ela está descrita lá num livro muito mais moderno do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Mas, da mesma forma como Isaías ali representou o servo sofredor, Moisés ele tipifica Jesus aqui como sendo um servo sofredor, que está disposto a se entregar no lugar de todo o seu povo. Quando ele fala também no verso 32, o livro que escreveste, fazendo alusão ali ao livro inscrito entre os vivos, Moisés está se oferecendo mesmo, ele está dizendo, olha, se não tiver chance para o povo, eu me entrego, eu estou aqui para ser um sacrifício vivo diante do Senhor. Isso também está descrito lá no Salmo 69, 28, e também em Isaías capítulo 4, verso 3, a expressão inscritos entre os vivos. E no Novo Testamento, aí já de uma forma mais espiritualizada, então esse inscrito, ou esta inscrição no livro da vida, está retratado ali a respeito da vida eterna e não da vida física, como temos, no caso de Moisés e no caso aqui do Salmo e também de Isaías, está descrito ali no Novo Testamento em Filipenses 4,13 e Apocalipse 3,5. Fala então já do livro da vida. Mas aqui, quando ele diz inscrito no livro, o livro que escreveste o meu nome, então apaga. Moisés estava entregando a sua vida física para o Senhor. Mas Deus responde que ele vai rechaçar o pecador inveterado,
ou seja, aquele que não se arrepende. Deus já está dando aqui uma amostra da responsabilidade individual pelo pecado, que mais posteriormente nós vamos ver isso bem ali registrado no livro de Ezequiel. Então, Deus vai punir o povo no tempo certo, é o que está descrito no verso 34, e isto aconteceria com uma praga, como consequência pelo pecado da idolatria. A correção, ela deveria ser exemplar e faria o povo se manter fiel durante toda a peregrinação no deserto. Agora, irmãos, muito provavelmente, esta praga descrita por Deus aqui, falada por Deus aqui para Moisés, muito provavelmente ela é uma referência ao fato de que toda esta geração, os homens, especialmente os homens acima de 20 anos de idade, eles ficaram mortos pelo deserto. Eles não entraram na terra prometida. Veremos mais tarde, em outras leituras do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, essa expressão Pentateuco, nós veremos mais tarde que nem Moisés entrou na terra prometida. Apenas Josué e Calebe foram os homens com mais de 20 anos. Então, essa praga aqui, ou esta consequência pelo pecado de idolatria, ela vai se referir basicamente a esta situação toda. Adentrando agora no texto de Êxodo 33, nós temos a divisão do nosso texto aqui com basicamente 3 partes do nosso texto. Os primeiros 6 versículos de Êxodo 33, eles estão ali juntos com os últimos versículos de Êxodo 32. Então, o povo precisava sair do lugar onde pecou e avançar em direção à terra prometida. Então, Deus falou para Moisés, a partir de agora vocês vão caminhar, agora vocês estão meio como que acomodados aqui nesse acampamento, nesse arraial, agora vocês precisam andar, o povo precisa caminhar. E aí Deus promete que vai mandar um anjo à frente que vai expulsar os inimigos. Ali no verso 2 ele já vai estar falando sobre isso. De uma forma muito interessante, Deus deixa claro para o povo: o meu anjo vai fazer o trabalho em prol de vocês, e eu estou atendendo a uma oração do meu servo Moisés, mas vocês não terão a minha presença. E aí, quando ele vai dizer isso, o povo cai numa tremenda tristeza. Então, Deus já diz ali nos versos 2 e 3 que ele não vai estar com o povo, e ele vai fazer isso não como uma forma de castigo para com o povo. Muito pelo contrário, ele vai fazer isso para protegê-lo. Deus, ele queria proteger o povo da sua própria ira em caso de pecado. E nos versos de 4 a 6, então, nós vemos o destaque da tristeza do povo. A tristeza do povo ela ficou destacada de 2 formas. Ela foi o luto pela presença de Deus, ou melhor, o luto pela perda da presença de Deus, e também o povo tirou os enfeites, tirou todos os seus enfeites, se eles tinham ali seus anéis, brincos, correntes, tudo isso foi retirado do povo. E o mais interessante, irmãos, é que no Oriente Médio, desde esse tempo, tirar os enfeites era o sinal de luto para as pessoas, mas era um costume temporário, no tempo do luto. Porém, para Israel, se tornou um estatuto perpétuo. Parece até que foi uma certa marca ou um castigo que marcou a vida do povo de Israel, já que eles tiraram seus brincos, todos os seus enfeites de ouro do seu corpo, já que eles tiraram tudo para fazer uma estátua para idolatrar, a partir daquele momento, pela tristeza deles, eles tiveram que retirar isto de modo perpétuo, ou seja, para sempre. Então, estes são os primeiros 6 versículos de Êxodo, capítulo 33. Vamos agora, então, para a análise a respeito da tenda do encontro. E a tenda do encontro, irmãos, ela era uma tenda que só Moisés podia entrar, e ela ficava fora do acampamento. Então, dos versos de número 7 até o verso número 11, nós vemos ali Moisés já no cuidado com o povo, na presença do povo, já havendo descido da presença de Deus, ele então
instala essa tenda assim no lado de fora do acampamento, e ele, vez por outra, vai até essa tenda conversar com Deus. E Deus se apresenta de uma maneira muito emblemática diante de Moisés e também diante do povo, porque todo o povo poderia ver ali a nuvem, que era a representação de Deus ali no meio, não mais no meio do povo, mas na presença de Moisés e de Josué, que o acompanhava. Então a tenda era fora do acampamento, Deus não queria mais ficar no meio do povo, mas ao mesmo tempo não retiraria a sua presença completamente. Então, para buscar a Deus, o indivíduo tinha que se separar do povo. Era esse o conceito, ou era essa a ilustração. Quer buscar a Deus, então tu precisa se separar de um povo que é pecador, de um povo que é obstinado, que é desobediente. A coluna de fumaça, ela representava a presença de Deus, então, conforme o destaque do verso número 9. Uma nuvem descia e ficava à entrada do templo enquanto o Senhor falava com Moisés. E aqui um texto maravilhoso, no verso número 11, a expressão face a face, significa que Deus falava claramente com Moisés. Ou seja, Deus não interpretava um sonho de Moisés, Deus não falava com Moisés num sonho, Deus não falava com Moisés de outra maneira que não fosse com uma voz audível. Moisés então conversava como eu estou aqui falando diante da câmera e os irmãos podem me ouvir. E para melhor ilustrar essa conversa, eu poderia dizer assim: Moisés conversava como se eu estivesse com qualquer um dos irmãos aqui ao meu lado, frente a frente, conversando com Deus. Obviamente que Moisés não via o rosto de Deus, obviamente que Moisés não via Deus fisicamente, a não ser aquela nuvem que era ali uma representação de Deus, a não ser esta maneira milagrosa de Deus estar junto a Moisés. E esse texto aqui, ele nos faz pensar em João capítulo 15, versículo 15. Eu quero ler para os irmãos o Evangelho de João, capítulo número 15, o versículo 15, que diz assim: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus, ele fala que nós devemos ser amigos de Deus, e aqui em João 15:15, ele mostra que o servo de Deus, ele conhece o propósito e o significado das ordens que lhe são dadas. Então, meus irmãos, tudo que nós aprendemos com Deus e de Deus, nós podemos reconhecer e todo o seu significado, e podemos então fazer da nossa vida espiritual uma vida muito mais edificada pelo fato de que Deus é um grande amigo e não só um Senhor que está distante de nós. Aí, meus irmãos, dos versículos de 12 até o versículo número 23, nós temos aqui um dos momentos e das orações mais interessantes da palavra de Deus. Moisés, ele vê a glória de Deus, e Moisés, ele está preocupado em garantir tanto a segurança, tanto a presença de Deus para o seu povo, quanto o desfrutar de uma experiência mais profunda desta mesma presença para ele mesmo. Ele queria enxergar a Deus, então ele faz um diálogo com o Senhor. No versículo 12, ele não fica muito claro se Moisés queria saber o nome do mensageiro, do anjo que estaria ali indo adiante do povo, ou se seria do seu sucessor. Provavelmente era uma confirmação do sucessor, que já estava sendo levantado por Deus na figura de Josué, mas ali não fica muito claro no verso 12 qual a pergunta exata de Moisés. Também, no verso número 14, vemos que a presença do Senhor iria com Moisés, estaria com Moisés. Diz assim o verso 14: Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então,
quando ele fala, o acompanharei, lhe darei descanso, ele está falando, a minha face, eu mesmo estarei contigo. E no verso 16, Moisés faz uma pergunta, né? Como se distinguiria a separação de Israel dos demais povos? Então, a resposta é, a presença de Deus é o principal fator de distinção de Israel. E o que promove, e o melhor dizendo, né, e o que eles deveriam era provar dessa presença, aproveitando dessa bênção e tendo plena segurança, então, no Senhor. Então, a presença de Deus é o principal fator de distinção. Sua segurança, o provar de Deus, tudo isso era bênção e deixaria Israel, então, muito mais seguro. Aí, a partir de então, dos versos 17 em diante, Moisés vai estar orando por esta visão. Ele pede a Deus esta visão. Então, Deus já havia atendido a Moisés quanto à questão de presença, eu vou estar presente contigo, mas Moisés pede para ver a sua glória. Essa palavra ali, então, kabod, glória, né, no hebraico ali, glória manifesta, melhor dizendo, a glória manifesta de Yahvé, porém, o homem poderia apenas contemplar o lugar onde Deus passou. Não tinha como enxergar a luz de Deus. A luz de Deus é tão grande que, se alguém ali o enxergasse, morreria com tamanha luz no seu contemplar ou nos seus olhos, né? Proclamarei a Yahvé. Deus responde, eu vou proclamar o meu nome. Então, eu vou dizer para ti, Moisés, a minha natureza divina é a revelação do meu próprio nome, proclamada em atos e em favor do homem, e ali nós temos uma palavra hebraica chamada tub, ou tub, palavra para bondade, que nada mais é do que graça e misericórdia. Então, esses dois termos que são importantíssimos para a teologia, para a base da teologia, misericórdia e graça, importantíssimos para a base da nossa salvação, nós podemos observar desde o Antigo Testamento, sem esta benevolência, Israel estaria perdido. Por isso que no verso 19, então, Deus fala com Moisés assim, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser, terei misericórdia, de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, quando Deus fala isto, ele está mostrando a sua soberania e Israel fora escolhido ele fora escolhido por graça, né, pela graça de Deus, e quando ele diz, terei misericórdia de quem eu quero ter, terei compaixão de quem eu quero ter, além de mostrar a sua soberania e que Israel foi ali escolhido por graça, ele está mostrando que não há nenhum tipo de meritocracia humana para que Deus faça tal escolha. Ou seja, graça e misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus, que Deus escolheu este representante. O homem mortal, ele não suportava ver a presença de Deus, é o destaque do versículo número 20, até falei anteriormente. Então, por isso Deus fala, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Basicamente, nós não precisamos ficar pensando por quê não podemos ver, ou por como isso sucede. Basicamente, nós compreendemos que Deus falou e está falado. E por isso Moisés viu apenas ali parte das costas de Deus, parte da luz da glória de Deus, né? Do Espírito de Deus passando ali entre aquela rocha. Quero concluir esta reflexão lembrando a todos os irmãos que Moisés vai à presença de Deus oferecer um sacrifício e orar pelo povo que tinha pecado irresponsavelmente com a idolatria. O povo desagradou a Deus e, se não fosse o seu servo Moisés, todos estariam perdidos. É mais uma parte da história que um salva a muitos. Por isso Moisés tipifica tanto aquele que viria salvar o mundo. Um salva a toda a humanidade e nós sabemos que este um é o Senhor Jesus. A presença de Deus é o principal fator de distinção de Israel e
se eles provassem dessa presença, a sua bênção e segurança estaria garantida. E Moisés, ele está então ali no capítulo 33, preocupado em garantir tanto a presença de Deus para o seu povo, quanto desfrutar de uma experiência bem profunda desta mesma presença para si mesmo. Lembrando, sem a presença de Deus o povo estaria perdido, e Moisés e Josué e o povo aprenderam com toda essa situação em que para estar com Deus tinha que estar um pouco separado, para observar a presença de Deus eles deveriam ter a paciência de aguardar o Senhor falar no tempo certo e também ter essa distinção dos demais povos, eles teriam que ter a presença de Deus eminente nas vidas deles, com fidelidade, com uma adoração somente a Deus, com eles sendo realmente responsáveis com a sua maneira de cultuar ao Senhor. Todo o povo e todo Moisés aprendeu a grande lição. E falando em lição, quero deixar aqui as lições finais de Êxodo 33, sempre lembrando que as lições finais são frases que eu escrevo à luz do texto, frases para que nós venhamos a refletir e guardar o texto com muito mais propriedade. Embora não são as minhas frases que fazem a diferença, e sim a palavra de Deus e o conceito que elas trazem à luz da palavra de Deus. Então, a primeira lição. Mesmo repreendendo o seu povo, o bom pastor ora por ele e se coloca à disposição do Senhor para defendê-lo. Foi isso que Moisés fez e é isso que todos os pastores fazem em toda a história. Pastores de verdade, pastores que amam o seu rebanho, pastores que amam a obra de Deus. É isso que eles fazem, é assim que eles devem proceder. Em segundo lugar, a segunda lição, nós não precisamos de uma tenda para estarmos com Deus, mas precisamos ter encontros com Ele todos os dias. Lembre-se disso. Nós vimos no texto que Moisés saía para fora do acampamento, entrava numa tenda e se encontrava com Deus. Nós não precisamos ter uma tenda específica, um local específico. E se tivermos, muito bom, seria muito bom nós termos um local assim, ali eu vou só me encontrar com Deus. Mas também é muito bom que nós podemos nos encontrar com Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. E, primordialmente, o encontro com Ele é o que nós devemos procurar e é o que nós devemos prezar. Muito além do que ter um local específico para nos encontrar com Ele. E a última lição, uma lição com uma frase bem pequena. Não somos nada sem a presença de Deus. Esse texto deixa isso claramente para nós. Quando o povo viu que ficaria sem a presença de Deus, o povo ficou em desespero. E é assim que ficam todos aqueles que, mesmo desfrutando da presença de Deus através do seu Espírito, quando estão desagradando a Deus, se afastando dos caminhos do Senhor e da sua palavra, se afastando dos irmãos da comunidade da fé, acabam realmente numa decepção, numa tristeza profunda, se sentindo nada. Assim nós somos. Nós somos nada sem Deus e também não somos nada sem a sua presença. Amém, irmãos? Então, que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo. Desfrute da preciosa e gloriosa presença do nosso Deus. Um forte abraço, irmãos. Que Deus os abençoe.